Oi pessoal, eu sou a Pinha. Você já caiu em algum golpe ou conhece alguém que já tenha caído? Algumas pessoas têm realmente o dom e a inteligência para fazer os outros acreditarem em suas histórias absurdas e levá-las a cair em um golpe. Por mais que você tenha uma grande imaginação, acredite que os golpistas dessa lista superam qualquer expectativa. Hoje reunimos 10 maiores golpistas da história que ganharam muito dinheiro enganando os outros ao ponto de vender até mesmo a Estátua da Liberdade. Para os mais distraídos, esconda sua carteira e vamos nessa. Frank Abagnale. Frank W. Abagnale chegou a ganhar 6 milhões de reais para os valores de hoje com os golpes que saiu dando atuando no ramo financeiro. A sua história chegou até mesmo a inspirar o filme Prenda-me se for capaz. Ele iniciou sua carreira aos 16 anos, falsificando cheques que descontava sem dificuldade nenhuma, pois a sua falsificação era perfeita, mas o ramo dos cheques era pouco para ele. Então, além de cheques falsos, ele passou a faturar com identidades falsas também. Ele assumiu vários disfarces, desde médico e advogado até piloto de avião, dando golpes pelos Estados Unidos e por outros países. Mas acabou sendo preso pela polícia francesa em 1969, mas só ficou em cana até 1974, graças a um acordo que ele fez para ajudar o governo americano na luta contra falsários como ele. Depois de tudo isso, ele ainda ficou podre de rico, graças à empresa de consultoria contra fraudes que abriu. George C. Parker. Quanto a este, não se sabe exatamente o valor que ganhou com seus golpes. Seu ramo era bem diferente do anterior, atuando no ramo turístico. E se você está pensando que ele vendeu pacotes de viagens falsos para alguns desavisados, saiba que esse chute não chega nem perto do que realmente aconteceu. É tão absurdo que fica difícil de acreditar que alguém poderia cair nesse golpe. George Parker nasceu em 1870 e faleceu em 1936. Pela época em que ele viveu, talvez dá para entender por que tanta gente caía em seus golpes. Quando ele vendia a Estátua da Liberdade e outros cartões postais de Nova York, com a promessa de que o novo dono enriqueceria com a venda de ingressos para as atrações. A ponte do Brooklyn, por exemplo, era o que mais saía numa média de 2 por semana. Estima-se que cada vez que ele vendia a Estátua da Liberdade, ele embolsava 9 mil reais para os valores de hoje. As pessoas só se davam conta do golpe quando começavam a cobrar ingresso e a polícia os impedia. Parker passou os últimos anos da vida na cadeia, mas provavelmente divertindo os carcereiros com as histórias que contava. Victor Lustig. Esse cara era tão bom que enganava até mesmo outros golpistas a quem vendia máquinas de falsificar dinheiro. Mas as máquinas não eram reais. Atuando no ramo industrial, ele ganhou 2,25 milhões de reais só com a venda da Torre Eiffel. Isso mesmo que você ouviu, ele vendeu a Torre Eiffel. Em 1925, ele se passou por um representante do governo francês, dizendo que o governo não estava mais conseguindo arcar com os custos de manutenção da estrutura e por isso iria vender a torre. Victor Lustig a vendeu como sucata a um ingênuo empresário do ramo de ferro velho. Telecitação teve, e para convencer a vítima de que era mesmo um funcionário público, ele ainda cobrou uma propina à parte, ou seja, roubou o cara 2 vezes. Imagina só quando o comprador descobriu que tudo aquilo não passava de um golpe. Mas a farra de Victor acabou em meados dos anos 30 nos Estados Unidos, onde foi preso por outros golpes e enviado para Alcatraz. Arthur Virgílio Alves Reis. Vamos logo esclarecendo que ele não era brasileiro, era português e acabou faturando 375 milhões de reais atuando no ramo financeiro. Ele não só foi o mentor da maior falsificação de dinheiro da história, como deu um toque especial a ela. Em vez de forjar a grana em uma máquina de falsificação, ele teve uma ideia ainda mais brilhante. Em 1925, após meses de preparação meticulosa, Arthur se fez passar por um representante do Banco de Portugal e encomendou 200 mil notas de 500 escudos à gráfica inglesa responsável por esse serviço. Ele até criou um banco para desovar a grana no mercado português. O seu esquema só foi descoberto quando as autoridades perceberam que o mandaréu de cédulas novas em circulação tinha numeração duplicada. Ele acabou pegando 15 anos de prisão. Joseph Well.
Natural de Chicago, Joseph Weil fez uma fortuna de 18 milhões com produtos milagrosos. De início, ele trabalhava no setor de cobranças, cobrando o dinheiro dos mal pagadores, levando seu trabalho de forma séria, até que ele percebeu que seus colegas reembolsavam parte da grana que recolhiam dos devedores. Ele então resolveu se aproveitar da situação e pediu uma comissão aos colegas ladrões para ficar de bico fechado. O golpista ganhou tanto destaque que foi inspiração para o filme O Golpe de Mestre de 1973. Mas além disso, ele ainda vendia água de chuva como se fosse elixir e lucrava em cima de cachorros que falavam. Na verdade, eles tinham uma laringite que acabava dando a impressão de que falavam. Ele ainda chegou a construir um banco de mentira e escalou algumas atrizes em seus golpes para convencer sua vítima de que sua história era real. Joseph morreu com 100 anos, tendo uma longa carreira. Christophe Rocancourt. O francês Christophe Rocancourt faturou 90 milhões de reais fingindo ser outra pessoa, um descendente de uma das famílias mais ricas do mundo, se passando por Christopher Rockefeller. Com essa identidade falsa, ele enganou meio mundo da alta roda de Nova York, convencendo os milionários a deixarem uma bolada na sua mão para ser investida. Mas seu disfarce foi descoberto em uma degustação de vinhos no ano de 2000. Ao degustar um vinho vagabundo, ele disse que era um requintado Bordeaux. Foi um pecado mortal para alguém tão bem nascido. Começava aí a ruir sua imagem de magnata e logo ele foi desmascarado, sendo preso em 2001, pegando 5 anos de cadeia. Marcelo Nascimento da Rocha. Esse sim é brasileiro. Aos 25 anos, Marcelo Nascimento trabalhava como piloto de tráfego, quando em 2001 resolveu deixar de ser empregado para virar patrão e escolheu a área do entretenimento como seu ponto de atuação. Encantado com a figura de Henrique Constantino, filho do dono da Gol, ele resolveu se passar pelo rapaz e se mandou para Recife para curtir um carnaval temporão com todas as regalias. E é claro que ele já chegaria em grande estilo e esbanjando a bordo de um helicóptero que conseguiram emprestado. Mas seu mundo de farsas acabou desmoronando quando uma secretária da Gol o viu e desmentiu a história. Ele foi preso mais tarde por crimes como estelionato e associação com o tráfico. Ele passou para o regime semiaberto recentemente e hoje vive de fazer palestras sobre o poder da persuasão. Sua história inspirou o filme Vips, Histórias Reais de um Mentiroso. E quanto ele ganhou com essa farsa? Nenhum dinheiro, mas ganhou regalias em eventos e noitadas com modelos. Bernard Madoff. O investidor americano Bernard Madoff é responsável por um dos maiores golpes da história, um esquema de pirâmide financeira que desde os anos 80 teria movimentado pelo menos 110 bilhões de reais. Suas milhares de vítimas incluem desde aposentados até celebridades como o cineasta Steven Spielberg. Em resumo, o esquema funcionava com o dinheiro de novos investimentos pagando os que estavam para vencer. Mas como a maioria das pessoas não retirava esse lucro, que não existia na realidade, Bernard era quem ficava com a grana real. Ele foi preso em março de 2009. Gregor MacGregor. Até a criação de um novo país como golpe temos nessa lista. Em 1820, o soldado escocês Gregor MacGregor chegou a Londres dizendo ter criado um país na América Latina de nome Poiás e que buscava gente disposta a investir nos 32.400 km² de terra fértil. É claro que surgiu um monte de gente querendo fazer esse investimento, mas não existia terra nenhuma e nem nenhum Poiás. A farsa consistia em vender lotes e trocar libra esterlina por dólar de Poiás. As pessoas acreditaram tanto nesse golpe que navios com colonizadores chegaram a sair da Europa em direção à América Latina. A maioria dos 270 passageiros morreu vítima de doenças tropicais. Quanto a Gregor, mais tarde ele se mandou para a Venezuela, onde passou seus últimos anos numa boa com seus 50 milhões. Horace de Viracocha. Nosso último homem, nem sei dizer se ele era mesmo um golpista de fato ou era alguém que gostava de zoar com os outros. Além do mais, ele não ganhou nada com suas ações, apenas algumas gargalhadas. Em 1910, por exemplo, ele e outros amigos entraram no navio da Marinha Britânica e se fizeram passar por uma delegação de Abissínia, atual Etiópia, usando trajes loucos e falando uma língua sem nexo que inventaram. O capitão só faltava lamber o chão para o falso imperador. Em outra traquinagem, colocou um monte de amigos carecas sentados em lugares específicos da plateia de um teatro, de modo que a cabeça deles escrevesse um palavrão que só quem estava no balcão poderia ver. E aí, o que acharam dele?
É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E se gostou do nosso vídeo, então deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal, ative a notificação e dá uma conferida nos outros vídeos. Nos despedimos por aqui e até a próxima jornada. Valeu!